Pronto, agora Mohammed bin Sulayem é o homem mais amado de meio mundo que acompanha a Fórmula 1 desde, sei lá, a década de 80. Durante aquela confusão lá do GP de Miami, acontece, não acontece corrida, chove, não chove, vem tempestade, são só algumas gotículas de água, nuvem de água passando, enfim, depois de ter corrida modificada no horário, e eu insisto, nós somos vencedores por ter uma corrida de Fórmula 1 depois de 5 semanas. O Mohammed bin Sulayem, antes do GP de Miami acontecer, veio até a imprensa para cravar, afirmar, decidir, decretar que os motores V8 estão de volta à categoria em 2030 ou 2031. Tecnicamente falando, ele pode impor essa mudança para a categoria em 2031, porque termina o atual regime, o atual acordo para a manutenção desse regulamento que nós temos agora, onde sim, eles erraram na mão. E sim, o principal objetivo do nosso amigo Bin, do nosso Mohamed Kib, como diz o Rodrigo do Splash and Go, é construir uma narrativa para os fãs da Fórmula 1, para não perder público, para não perder audiência, para não perder o volume de pessoas que nesse momento está insatisfeito com tudo que acontece na categoria. Vocês vão deixar eu coçar o rosto? Tá? Eu sei que é ruim fazer isso no vídeo, mas eu quero ter um mínimo de edição nesses vídeos aqui de Fórmula 1, para não ter muito trabalho depois para poder mandar esses vídeos para vocês. Então, isso acontece principalmente por esse fator. É bom a gente deixar bem claro como as coisas funcionam e por que elas funcionam. É uma resposta do próprio Mohammed bin Sulayem, que, em princípio, mudou todo o regulamento da Fórmula 1 para estabelecer essa regra que você odeia neste momento, para atrair algumas montadoras, para atrair principalmente Audi, Cadillac e Ford, tá? A Honda também ficou, porque quando ela estava saindo, a própria estrutura que estava se transformando na Fórmula 1, do regramento de motores e do regulamento da era do efeito solo, que tudo isso estava ficando muito custoso e muito caro, como de fato está. E ficou mais caro ainda com o aumento da complexidade, com essa nova regra de motores. Todos estão de consenso com isso, mas a FIA queria atrair Audi, Cadillac e Ford para a categoria e conseguiu. Porque você não tem mais a Fórmula 1 dos garagistas. Você precisa trabalhar com os interesses comerciais da Liberty Media também. E ter uma marca norte-americana como a Cadillac e outra marca norte-americana como a Ford, além de uma alemã fortíssima como a Audi, é óbvio que você sabe do que eu estou falando, mas dentro de outras categorias de esportes a motor, a Audi está muito presente e é uma marca vencedora, principalmente nas categorias de turismo, ela manda muito bem. Então, ter essas marcas fortes na Fórmula 1 era de interesse comum, tanto do Mohammed Bin quanto da Liberty Media e também da própria Fórmula 1, representada pelo Stefano Domenicali. Foram interesses comerciais e não eminentemente esportivos, e o que é mais triste de tudo isso, usaram todo esse contexto para queimar a pauta da sustentabilidade. Parte disso tudo aconteceu porque também temos que analisar por essa perspectiva, porque o desenvolvimento de combustíveis sustentáveis é algo muito caro. Muito caro. Todo mundo sabia disso, todo mundo sabe disso. E o projeto Net Zero da Fórmula 1, que é ser uma Fórmula 1 totalmente sustentável, onde todos os recursos que são consumidos e que causam impacto no meio ambiente, eles são neutralizados através dos próprios recursos e soluções que a Fórmula 1 entrega. Aliás, tudo isso tem muito esforço e muito legado do Sebastian Vettel envolvido, que para alcançar esse objetivo tinha que passar obrigatoriamente pelo combustível sustentável. E por um motivo muito simples: a Fórmula E existe. E a Fórmula E já é elétrica. Jamais a Fórmula 1 abandonaria a sua essência de motores a combustão, porque a Fórmula E já existe. Aliás, eu quero gravar um vídeo falando sobre a Fórmula E, porque
Cara, o Gen 4 da Fórmula E é uma revolução que vai cravar os 2 pés da categoria, em definitivo, como uma das mais relevantes e mais importantes. Maior salto generacional que a gente testemunhou de uma categoria de de esportes protótipos, de esportes a motor. Não que a Fórmula 1 não tivesse os seus saltos de geração e saltos tecnológicos, mas é impressionante como o carro da Fórmula E evoluiu de forma sustentável e agora tem tudo para ser uma categoria grande. É impressionante o que eles fizeram. Mas o fato da Fórmula E existir impede que a Fórmula 1 se torne uma categoria de motores 100% elétricos. Ou seja, o motor híbrido iria existir de qualquer forma, como, de acordo com o próprio Ben Sulayem, vai continuar existindo alguma participação eletrificada nesses motores V8 que devem voltar em 2030, 2031. É, de acordo com o Mohamed Kib, vai ser uma participação elétrica bem menor, bem pequena nos detalhes, mas jamais perto da proporção hoje que 46-54. E um dos grandes erros do atual regulamento da Fórmula 1 é justamente colocar essa proporção 50-50. Porque, por mais avançada que a tecnologia elétrica estivesse, ela não estava pronta para trabalhar com tamanha potência, com tamanha velocidade, exclusivamente com os motores elétricos. Voltando para o exemplo do Gen 4 da Fórmula E, sim, os carros vão alcançar velocidades altíssimas, mas não em trechos tão longos de reta. Tem esse detalhe muito importante e ajuda a explicar também por que que a Fórmula E trabalha com circuitos que têm retas mais curtas ou circuitos de rua, justamente para o fator elétrico ser influente. Gente, a Fórmula E é muito voltada para a tecnologia dos carros de rua e ela é muito eficiente nesse aspecto. É uma categoria de experimento muito consistente na forma em como ela entrega o seu contexto e também acaba beneficiando os carros que vão chegar nas ruas, apesar de eu entender que o futuro de uma mobilidade sustentável está no híbrido. Motores a combustão com combustível renovável e a parte de motor elétrico. É o recado que a Fórmula 1 está dando para o mundo também. A única dúvida que eu tenho é se realmente o Mohamed Kib vai impor essa mudança e começar a incomodar de forma não só incomodar, mas gerar realmente um barulho, um manifesto, uma briga muito grande com essas gigantes do setor automotivo que entraram na Fórmula 1 recentemente. Porque uma coisa, e eu não estou tirando aqui o poder de Ferrari, McLaren, Mercedes, não estou tirando o poder dessas equipes. Elas têm muito poder, elas têm muita influência. E elas muito provavelmente vão apoiar a FIA nessa mudança. Agora, todo o dinheiro que foi colocado pela Cadillac, pela Audi, pela Ford, toda essa grana violenta, e tenho dúvidas mesmo se a Mercedes não vai junto com essas três para ser voto contrário. Todo esse dinheiro que foi colocado no desenvolvimento desses motores híbridos que nós testemunhamos hoje na Fórmula 1 e que tanto criticamos, e alguns criticam com razão, porque realmente virou corrida de Mario Kart, apesar de que a prova de Miami, que foi mais equilibrada nesse contexto, e me chama muita atenção o fato de que os pilotos acharam como solução aquela freada mais dentro da curva, o que torna as ultrapassagens mais próximas daquilo que a gente quer como competição de carro, mas ainda assim teve o problema do clipping do mesmo jeito, principalmente, no final das retas longas e é justamente ali que o clipping aparece. Essas equipes elas vão chiar muito. Se a decisão foi imposta como o Mohammed bin anunciou que seria em Miami, essas equipes vão chiar muito por todo o dinheiro que foi incinerado nesse regulamento, incinerado no desenvolvimento desses motores. E 4 anos desse regulamento atual caminhando, não é apenas para validar o regulamento ou não e oferecer um desenvolvimento natural da categoria, mas é também para validar o dinheiro que foi investido, porque foi muito dinheiro.
Fiquem atentos ao que os noticiários esportivos, principalmente na Europa, vão dizer a respeito dessa declaração do Mohammed bin Sulayem. Eu vou trazer para vocês algumas desses parâmetros, dessas notícias que aparecerem ao longo dos próximos dias. A gente vai ter um tempo para o GP do Canadá, que só acontece em 24 de maio. GP esse que já teve seu horário modificado para as 17 horas, o horário da largada, de acordo com o que está aqui no Grande Prêmio, porque eles não são nem burros de competir com as 500 milhas de Indianápolis, não é mesmo? Então, a gente vai acompanhar o que os noticiários da Europa vão dizer sobre esse anúncio do Mohamed Kibbe, que para mim, apesar de ser uma boa notícia para muita gente à volta dos V8, esse anúncio agora é uma forma de limpar a barra dele, porque várias dessas decisões sobre o regulamento da Fórmula 1 tiveram o apoio e o respaldo dele, e ao mesmo tempo para dar aquele cala-boca nos críticos, cala-boca no público que está insatisfeito com o atual regulamento, com boa dose de razão, porque tirou a naturalidade das disputas, colocando um elemento artificial que é o anticlímax do automobilismo: você perder potência no final da reta. Ai, acho que faltou um pouco de conversa ali com algumas pessoas que tentaram alertar o tempo todo que isso iria acontecer, mas que esperar do Mohammed bin Sulayem, né? Para quem me acompanhava lá no eduardomoreira.com.br, sabe muito bem o quanto que eu criticava esse homem, o quanto que eu criticava das visões meio erradas que ele tinha a respeito da gestão da Fórmula 1. Na verdade, dos esportes a motor como um todo, né? Porque não é só na Fórmula 1 que ele faz cagada. Mas isso, sobre as outras burradas do Mohammed bin, eu deixo para outro vídeo. É isso. Agradeço a atenção para todo mundo, agradeço quem ficou até aqui, um grande abraço e até a próxima.